queridos irmãos, eu quero complementar a todos com a paz do Senhor. Seja bem-vindo ao canal Rascunho do EBD. Nesta oportunidade, estaremos estudando a lição de número 13, lição da classe dos adultos, que tem como tema a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Chegamos ao final desse trimestre. Acredito que com muito êxito, uma lição interessante. Na verdade é um curso de bibliologia, né? É um básico de curso de bibliologia, mas com certeza os professores tiveram aí a oportunidade de passar bastante informações e os alunos tiveram a oportunidade de aprendizado, né? Chegamos ao final desse trimestre. A lição de número 13 tem como título a leitura da Bíblia e a educação cristã. Também, além da Bíblia, teremos nessa lição de número 13 um curso de educação cristã. Dentre outros livros que é indicado pela CPAD, eu gostaria de indicar este livro, né? Este livro de Lawrence Richards, né? Esse livro é espetacular, excepcional, traz bastante coisa interessante sobre o fator da educação cristã, não é? Muito interessante, né? Diz que a educação cristã, ela edifica o corpo de Cristo, né? E assim sucessivamente. Então estaremos aprendendo esta lição hoje, muito importante. Dentro dessa lição nós vamos saber o que é currículo, né? Currículo de escola, o que é pedagogia, né? O que é pedagogia. Nós vamos saber também o que é o padrão ético e moral, ou ética e moral, e assim sucessivamente. São temas relevantes, interessantes. O conceito de educação cristã, né? Todos esses assuntos estaremos aprendendo agora aqui no canal Rascunho EBD. Portanto, não perca e não saia daí, porque já estaremos abordando essa temática, tá bom? Muito bem. Antes mesmo de começar, também indico o livro de Antônio Gilberto. É um livro lançado pela CPAD. Na verdade, também praticamente um curso teológico. Escola Bíblica Dominical, né? É o nome do livro, um livro interessante do pastor Antônio Gilberto, que foi, já de saudosa memória, foi um dos proeminentes, foi um dos grandes fervoroso amante da escola dominical e incentivador para todos nós que somos das Assembleias de Deus e até de outras cunhos denominacionais, né? Que pôde aprender com o nobre pastor Antônio Gilberto. Com certeza você também, nós também, não é diferente, né? Então, Manual de Escola Bíblica Dominical é o livro. Ele foi atualizado em 2014. É um livro já antigo, foi atualizado em 2014. Tive a oportunidade de ouvi-los por algumas oportunidades. A última oportunidade que eu tive para ouvir o pastor e ouvi-lo foi aqui na nossa sede em Jardim Tranquilidade, em Guarulhos, onde congregamos na cidade de Guarulhos, São Paulo, Grande São Paulo, né, que é pastoreada pelo ilustre e amado pastor José Wellington Costa Júnior, é o nosso coordenador setorial, né? E também é presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus e vice-presidente da nossa Convenção Estadual da Confradesp, tá certo? Muito bem, isto posto, nós temos aqui informações sobejas para o nosso aprendizado nessa última lição. Nós aprendemos de forma interessante, de muita pujança. Os professores com certeza tiveram a oportunidade de explicar sobre a autoridade da Bíblia, a inspiração divina da Bíblia, a inerrância da Bíblia, a estrutura da Bíblia, como ler as Escrituras, a Bíblia como guia para a vida,
A Bíblia transforma as pessoas. A lei e os evangelhos revelam Jesus. Os evangelhos revelam Jesus. As histórias e as poesias falam ao coração. As profecias despertam e trazem esperança. Lucas, Atos, o modelo pentecostal para hoje. As epístolas instruem e formam os cristãos. E, por fim, a leitura da Bíblia e a educação cristã. Ok? O que é educar? Né? Nós vamos saber disso também. E assim sucessivamente. Então, vamos para a aula. Vamos começar. Tá certo? Muito bem. Para começar, nós vamos definir alguns termos aqui, como já dissemos, né? Para começar, nós vamos definir alguns termos aqui, como já dissemos. O que é currículo? Nós adotamos um currículo, né? O que é currículo? O vocábulo curriculum é de origem latina e significa pista corrida. Esta palavra é de origem latina e significa pista corrida, né? Era um caminho ou uma trilha que orientava aí o corredor até o seu objetivo final, né? O renomado teólogo, conforme eu já disse, Antônio Gilberto, ele apresenta a seguinte definição que para currículo, ou seja, é um grupo de assuntos constituído em um curso de estudo planejado, adaptado às idades e necessidade dos alunos. Conforme eu já disse, o pastor Antônio Gilberto foi um dos grandes incentivadores, dos grandes amantes da escola dominical e também fundador do CAPED, não é? Fundador do CAPED. Ele era um dos proeminentes, um dos excepcionais palestrantes que tivemos, um homem que tinha um know-how de conhecimento fora do comum e aprendeu muito, aliás, ensinou muito para nós, né? E tive a oportunidade de ouvi-los algumas oportunidades, né? Algumas vezes. Então, voltando aqui. Em outras palavras, os meios educacionais adotados visa os objetivos de ensino e nesse diapasão, por exemplo, nós vamos ver os referidos autores que estabelecem as considerações do currículo da escola dominical, que também é conhecido como EBD, Escola Bíblica Dominical, ok? Mas ela nasceu com esse cunho, Escola Dominical, ED. Depois, com o passar dos anos, surgiu essa sigla também, EBD, Escola Bíblica Dominical. Muito bem. Segundo essas considerações de alguns educadores, que deve abranger os principais assuntos bíblicos necessários ao conhecimento e experiência do crente. Tal currículo deve ser devidamente dosado, visando o envolvimento para a vida cristã ideal a uma personalidade cristã que honra a Cristo, né, perante a igreja e o mundo. Deve ser também um currículo graduado, mas também, ao mesmo tempo, interrelacional ou relacionado para ser por ser a vida da igreja em um todo indivisível, né? Então, nessa concepção, nessas informações que temos, o bom currículo é o resultado de um trabalho organizado, meticuloso, planejado, ou meticulosamente planejado, né, na elaboração do currículo da escola dominical, né? E também observa-se de conformidade às doutrinas bíblicas, programas completos que é abrangente no ensino das Escrituras, né? Então, essas atividades de aprendizagem, de aplicação das verdades e etc e tal, não é? Podemos observar que dentro desse prisma, dentro desse bojo contextualizado de informação, nós temos a pedagogia, né? O que é pedagogia, né? Pedagogia é a ciência, é uma ciência ou disciplina de ensino ou do ensino que começou a desenvolver no século XIX, né? Popularmente, pedagogia é vista como um modo de ensinar. Tem pedagogia que ensina bem uma pessoa a estudar ou se serve da pedagogia para ensinar melhor a matéria e utilizar as técnicas do ensino. Deste modo, a pedagogia seria metodológico, seria o metodológico, de certa forma. Então, tem algumas definições de pedagogia que eu gostaria de trazer aqui. Pedagogia
Primeiro, pedagogia é a função ou trabalho do professor, né? O ensino, a arte ou a ciência de ensinar. Métodos de instrução. Então, a pedagogia é a condução do saber, preocupa-se com o ato de ensinar e de aprender, certo? Pedagogia também é a teoria que investiga a teoria prática da educação e seus vínculos com a prática social global, né? J.C. Libânio trouxe essas definições aqui, foi um educador. Não? Então, o que é o pedagogo? Pedagogo é o especialista em pedagogia, e é aquele que ensina crianças, né? Então, esse é no primeiro ponto, né? Qual o objetivo da pedagogia? Pedagogia tem como objetivo principal a melhoria do processo de aprendizagem dos indivíduos através de reflexão sistematizada, ou a sistematização e produção de conhecimento como ciência social. Então, a pedagogia conecta aí com os aspectos da sociedade e também com as normas educacionais do país, se tratando a grosso modo, ok? Mas como vamos definir, né, essa questão, né? Por exemplo, os métodos que estuda disciplinas pedagógica e didática que versa aí a relação de ensino e aprendizado. É o papel do professor, né, e do aluno. Neste processo, focaliza-se a pedagogia de Jesus e os métodos usados por ele para ensinar também e discutir a importância de planejar a preparação do professor e a necessidade de uso de técnicas, né, além de apresentar aspectos práticos com exemplos de técnicas audiovisuais educacionais que são aplicadas nas nossas escolas bíblicas, são e devem, né, ser aplicadas nas nossas escolas bíblicas, né, ou na IBD, né, e assim sucessivamente. Então, como vamos traçar isso, né, essas metodologias? Aí vamos ter que trabalhar também com aprendizado numa visão dinâmica, vamos ter que trabalhar também com aprendizado na concepção comportamentalista, na concepção fenomenológica, na concepção das teorias cognitivas e também nas dificuldades, os problemas e dificuldades de aprendizagem, né? Tudo isso trata-se da questão da prática da pedagogia, tá certo? Muito bem, trazendo essas definições, nós vamos para a aula propriamente dita, como estávamos dizendo. Então, como já foi definido aqui, a pedagogia e a prática, né? A pedagogia é a expressão das atividades rotineiras que são desenvolvidas no âmbito da escola dominical, no caso do ensino da educação cristã, né? Uma somatória de todas as atividades planejadas com o intuito de possibilitar o processo educativo. Então, as múltiplas dimensões da prática pedagógica compreende, entre outros, a gestão, os professores, os alunos, a metodologia, o material, a didática, a avaliação, a relação do professor e aluno, e assim sucessivamente. Então, destaca-se aí uma boa prática pedagógica que requer um comportamento ou um comprometimento de todos, em especial a capacitação e o preparo dos professores acerca de seus saberes e deveres. É bom notar isso, saberes e dever. O professor deve ser dedicado ao aprendizado da palavra. Consequentemente, se ele não aprende, ele não tem como ensinar. O professor é um eterno aprendiz. O professor nunca sabe tudo. Ele é sempre aquele que aprende, não é? Ele é sempre aprendiz. É claro que só tem condição de ensinar quem se assenta para aprender, né? Já existe uma máxima e quem não senta para aprender não tem condição alguma para se levantar para ensinar, tá? Esse disparate não pode haver dentro do fator educacional, principalmente nas nossas escolas dominical, que faz parte da nossa educação cristã, certo? Faz parte sim da nossa educação cristã. Então, nesse processo ou nesse aspecto, convém aí ressaltar a importância e o papel preponderante da escola bíblica dominical, não é? Ou da escola dominical. A performance do corpo docente é fundamental para conquistar a atenção e manter a frequência, a assiduidade dos alunos. Então, se tem um bom professor, se tem uma boa didática, não tem como perder,
não tem como migrar aluno, não tem como perder aluno. Pelo contrário, você vai ajuntar o útil e o agradável, a necessidade e o básico de tudo aquilo que a educação cristã oferece e os alunos realmente buscam, né? Buscam, e assim sucessivamente, né? Então, cabe ao gestor priorizar a excelência da prática pedagógica. Os seus professores compete fazer pedagógico com qualidade, dentre outros aspectos, enfatizar o uso da metodologia adequada às faixas etárias, bem como o objetivo de alcançar cada lição. Então, desse modo, torna-se aí indispensável porque o texto bíblico seja o referencial, né, permanentemente na prática pedagógica. Então, dentro desse quesito, a educação cristã ela traz um compêndio de informações e um compêndio de conteúdo ético e moral. Vamos tratar um pouco sobre isso, né? Historicamente, o conceito de ética surgiu na Grécia Antiga, né? Ainda no século IV antes de Cristo, quando os códigos ainda não estavam escritos, né? Ou seja, positivados e a própria consciência estabelecida. Então, a ética a ser observada. Isso vamos ler Romanos capítulo 2, verso 14 e 15. Então, a prática ética possui origem do vocábulo grego significa ethos. Ethos significa costumes ou hábito. No latim, o termo é usado correspondente no mos, ou seja, moral, e no sentido de normas ou regras. Assim, a ética e moral refere-se a um conjunto de costumes tradicionais de uma cidade ou de uma sociedade, como tais são os considerados valores e obrigações de uma conduta, né, de seus membros. Então, esses termos são muito próximos a praxes, na praxe diária. Praxes quer dizer prática, né, que são que são confundidos com sinônimos, porém, didaticamente é possível defini-los de forma separada. Ética trata dos princípios e valores que orientam a conduta de uma pessoa, e a moral é a prática dessa conduta, não é? Dessa conduta ética. Ou seja, a ética trata dos princípios morais das pessoas, baseada nesses princípios. Sendo assim, ética e moral não são a mesma coisa, né? Mas estão conectadas. Ética e moral não são como a teoria e a prática. Por exemplo, eu tenho um princípio ético que me orienta a dizer a verdade. Minha conduta moral será mentir ou não. Então, se é verdade, não tem como mentir, senão você está sem moral. Então, o fator ético te leva a você sempre estar falando a verdade. Paulo enfatiza isso dizendo, a Bíblia diz que digo a verdade e não minto. Então, nesse enfoque, a educação cristã ou a ética cristã, melhor, tem como objetivo indicar a conduta ideal para a retidão do comportamento humano, né? Então, os fundamentos da ética e da moral cristã com as escrituras sagradas. Desse modo, a ética cristã pode ser associada à moral e nos bons costumes preconizados nas doutrinas bíblicas, né? Muito bem. Nós vamos ver também a educação cristã e a formação de leitores da Bíblia. O conceito de educação cristã, né? O que é educação cristã? Nós temos conceitos interessantes para aprendermos. Então, a palavra educação, mesmo que educar, vem do latim educare, que significa literalmente guiar, levar, tirar de, retirar, conduzir para fora. Isto é a ética cristã propriamente dita, né? Então, o que é ética cristã? É fugir do esquema escolar e só surge aí perguntas sobre esse ensino e aprendizado dentro das razões da religião, da igreja, né? Dentro dos princípios bíblicos. Então, não tem como fazer educação cristã se você não lê a Bíblia, né? Porque a Bíblia é o livro de cabeceira da igreja. Então, não tem como ser igreja sem você internalizar a Bíblia dentro de você como
uma base, né? Um modelo, uma forma de você aprender os fatores, né? Quando vamos trabalhar com modelos de escolas, por exemplo, nós podemos ver ênfase básica, podemos ver quem decide o currículo, podemos ver quem orienta o currículo, como o currículo é organizado, qual o princípio das funções dos professores, quais os critérios para o aprendizado, né? Quais os critérios, o horário da escola, a organização dos estudantes e a organização dos professores. São coisas totalmente atreladas umas a outras, né? Voltando aqui ainda, tudo dentro desse conceito educar, né? Então, no texto do Novo Testamento, entre outros textos, destaca-se o emprego da palavra grega paideia, paideia com o sentido de instruir. Então, no grego, está lá aplicada a palavra paideia, que é instruir, certo? No sentido de instruir, formar, ensinar, educar. Na Grécia Antiga, paideia refere-se tanto ao modo como a meta da educação, e o dicionário bíblico Wycliffe ele assegura que quando aplicado às crianças, abrange todo o cultivo da mente e da moral, o emprego de ordens, né? Seja admoestações, a censura como os objetivos de treinamentos e correção. Hebreus capítulo de número 12, versos de 5 a 11. Né? No caso dos adultos, se refere àquilo que desenvolve a alma, corrigindo erros, controlando paixões, conforme está escrito no capítulo 3, versículo 16 de 2 Timóteo, né? Que é um texto muito citado por nós. Então, em termos gerais, a educação cristã ou a educação é um processo contínuo de desenvolvimento, né? E aperfeiçoamento do ser humano. Então, no sentido formal, designa-se o ensino como um sistema que compreende tanto a teoria quanto a prática. Com o aspecto da vida cristã, por exemplo, entendemos aí que ela começa por Deus, ou seja, ele é quem prescreve e que o que deseja é que saibamos, ou seja, nos ensinos da palavra de Deus, a fim de que vivemos por graça à altura do privilégio da nossa filiação, né? O dicionário teológico ainda corrobora, conforme já citei aqui, o Wycliffe, ele com essa definição, com os seguintes termos: programa pedagógico tem como base a Bíblia Sagrada. Então, o programa pedagógico da educação cristã, a base é a Bíblia Sagrada. Não tem como fugir disso. Então, visa o aperfeiçoamento espiritual, moral, nos que se declaram aí cristão, aqueles que venham entender, a entender o chamado do Evangelho de Cristo, né? Em suma, a educação cristã molda o nosso viver segundo as Escrituras e produz o crescimento, amadurecimento espiritual. Nesse entendimento, reiteramos que os ensinos e aprendizados da educação cristã se fundamentam na relação divina, cujo texto é a palavra de Deus. Então, no âmbito eclesiástico, especialmente a escola dominical e no culto de doutrina, essa ocupação do ensino sistemático e contínuo da Bíblia Sagrada. Isso vemos em Mateus 28, verso de número 20, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15, verso de número 35 e Colossenses, capítulo de número 1, versículo 28, bem como Timóteo, capítulo 2, 2 Timóteo 2, 2. Então, dentro da esfera da sociedade civil, dedica-se à educação formal, não é? Como, por exemplo, colégios, confessionais, instituição de ensino superior, que oferece formação acadêmica e intelectual baseada nas praxes dos princípios cristãos, ou seja, nas práticas do princípio cristão. Mateus capítulo 5, verso 13 a 14 e Romanos 12, verso de 1 a 2. Então, quais os objetivos da ética cristã? Quais os objetivos da ética cristã? O Senhor Jesus, ele confirma a tarefa à igreja, a grande comissão. Nesse aspecto, o ensino cristão sempre esteve relacionado ao ID estabelecido por Jesus. Portanto, a incumbência é tanto de formação do indivíduo como de transformação de sociedade. Trata-se de uma ordenança, né? De uma ordenança proclamadora de
de um mandato educacional, ou seja, é a responsabilidade dos discípulos de Cristo de evangelizar e ensinar as doutrinas bíblicas. Em vista disso, Paulo enfatiza a necessidade, né, da dedicação no ensino. Capítulo 12, verso 7. Se é ensinar, haja dedicação no ensino. Então o apóstolo aponta aí para o indispensável esmero e diligência. Esmero é esforço e diligência da igreja no exercício do dom de ensinar. Então, nesse modo, o Ministério da Educação Cristã se reveste de notável importância. Ainda 1 Timóteo 4,13 e 2 Timóteo 4,2, e que coaduna com Romanos capítulo 12, versículo de número 7, ok? Então essa educação cristã, ela, uma vez que é bem estruturada, pode cabalmente cumprir a missão ordenada à igreja, né? Então sua atividade é imprescindível no propósito de evangelizar, de ensinar. Então as origens da educação cristã, por exemplo, nas nossas igrejas, na Assembleia de Deus, são diversificadas, possuem áreas de abrangência de formas variadas, entre elas o culto de ensino e a EBD, né? Então ainda acrescenta aí a obra de evangelística de missão, a formação teológica, bem como já citado, a atuação do meio da escola de cunho confessional, né? E assim sucessivamente. Então nessa estrutura destaca aí o papel da escola dominical como base, como maior agência de educação cristã, porque evangeliza enquanto ensina, né? Até porque Robert Hanks, quando fundou a escola dominical, fundou a escola dominical evangelizando crianças, né? Entendendo os dois lados aí do dom da ordem de Jesus, para fazer aí o ensino e ensinar, conforme Mateus 28, verso de número 19 a 20. Então, ao contrário do culto de doutrina, que reúne um único auditório para as faixas etárias, o currículo da escola dominical, ele merece aí destaque pela sua abrangência específica. Nesse mistério, ainda Antônio Gilberto enfatiza 3 principais objetivos da escola dominical. Os objetivos, segundo Antônio Gilberto, ganhar a alma para Jesus, que requer a dedicação para conduzir a alma a Cristo, 2 Coríntios 12, verso de número 15, desenvolver a espiritualidade e o caráter cristão, que engloba aí o empenho e a formação dos hábitos cristãos, Gálatas capítulo número 5, verso 22, e treinar o cristão para o serviço do mestre, né? Então esses três principais objetivos, o que demanda aí propiciar aí a oportunidade para capacitação de obreiros conforme Timóteo, 2 Timóteo 2, verso de número 2 e verso 15, né? E assim sucessivamente. Então visa capacitação do aluno. Ok? Então, por exemplo, nós podemos trabalhar a educação de adultos, por exemplo, como o ministério, a natureza do ministério, as condições de facilitar o ministério, a estratégia da educação de 1 a 1, a estratégia de educação ao pequeno grupo, né? A estratégia de educação no corpo vivo da igreja, a estratégia de educação na adoração e a estratégia de educação na palavra, na pregação da palavra. Nós estamos muito acostumados a muitos gritos sem nenhum conteúdo, né? De aprendizado zero. E isso tem trazido prejuízos, né, nos tempos odiernos, que a igreja às vezes são coisas fáceis e as pessoas se enrolam do nada, perdem. Não é debate, mas assim, se pergunta uma coisa simples e a pessoa não sabe responder, né? Porque é um negócio básico, um negócio simples. Então, a escola dominical é uma base principal para o aprendizado do cristão, tanto novos conversos que têm o discipulado e posteriormente ele vai para a sala de aula da sua classe pertinente, equivalente à sua idade, ao seu currículo proposto, não é? E assim sucessivamente. A nossa igreja oferece essa estrutura, a nossa denominação oferece essa estrutura e louvamos a Deus por isso, né? Então a palavra de Deus, ela, não obstante, tem um processo de aprendizado, né? Que esse processo de aprendizado é a mudança de conduta
do educando, ou seja, pelo conhecimento adquirido, pela prática e pela experiência resultantes de seu aprendizado. Então, não havendo mudança de comportamento, né, de quem está a aprender, não houve um real aprendizado. Se não aprendeu nada é porque não houve aprendizado, ou seja, ninguém ensinou, alguma coisa está errada. Se ensinou, tentou ensinar, não conseguiu abranger o básico, não conseguiu o objetivo. Então, em busca dessa excelência, a educação cristã ela esmera-se em capacitar os seus alunos, é a capacitação de um processo permanente, deliberado de aprendizado, né, cristão, e se alicerçar nas Bíblias. Por exemplo, esse processo essa capacitação é um processo permanente, né, com finalidade de tornar capaz, preparar, qualificar pessoas. Então, o aprendizado cristão se alicerça nas Escrituras Sagradas, por conseguinte, o aluno orientado e incentivado à leitura da Bíblia. Entretanto, a leitura bíblica não pode ter intenção meramente intelectual de acúmulo de conhecimento, mas neste quesito, nós temos aí o Guia Cristão de Leitura, né, muito interessante, que apresenta um tipo de propósito, por exemplo, descobrir os conteúdos, compreender as verdades, aplicar as mensagens. Então, desta forma, a formação continuada dos leitores da Bíblia se concentra na capacitação de aluno, por exemplo, conhecer, entender e viver a palavra. Conhecer é entender e viver a palavra. Isto posto, reiteramos que a educação cristã, o processo de desenvolvimento do caráter e habilidade do cristão para servir aí no reino de Deus, então acontece por meio dos estudos acurados da Bíblia. Assim sendo, os alunos são formados não apenas como leitores de textos bíblicos, mas qualificados com exames minuciosos das Escrituras e habilitados aí para ensinar os outros. Então, essa meta somente pode ser atingida por meio da leitura diária das Escrituras. Salmos 1, verso de 1 e 2, verso 1 a 2. Então, sob a iluminação do Espírito Santo, conforme Efésios capítulo 1, verso 17 e 18, e a aplicação dos princípios hermenêuticos, tais como as regras gramaticais e o contexto histórico literário, né, apontado em 1 Tessalonicenses, capítulo número 5, verso número 21. Portanto, é imprescindível manter a disciplina na Bíblia, na leitura da Bíblia e no aprendizado do exercício devocional, certo? Muito bem. Então, como vamos trazer essa questão? Disciplina tem relação com castigo e punição, né? Mas também significa ordem, obediência às regras, e conceito de relacionar-se com a prática regular dos princípios que pautam a atividade diária e as metas de uma pessoa, como no sentido que encontramos 3 símbolos na Bíblia que explicam uma vida disciplinada. Por exemplo, o soldado, o lavrador e o atleta. Quais são esses 3 símbolos? Soldado, lavrador e o atleta. Então, a disciplina da filiação sofre, pois, comigo a aflição como bom soldado de Cristo. Capítulo 2, verso 3 de 2 Timóteo. Também vamos ver a questão do lavrador, a disciplina da paciência. Então, a disciplina da aflição, que é a questão do soldado, a disciplina da paciência, que é a condição do lavrador, que é porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com a esperança de ser participante. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo número 10, ok? E o atleta, por fim, é a disciplina do treinamento. Então, soldado, a disciplina da aflição, lavrador, a disciplina do treinamento, da paciência, ou melhor, e o atleta, a disciplina do treinamento. Os que correm no estádio, todos, na verdade, correm com um só leva o prêmio. 1 Coríntios, capítulo número 9, verso 24. Então, em resumo, isso é o que é disciplina. Em resumo, disciplina compreende a abnegação, a regularidade, a prioridade, as metas e a perseverança a essas ações reivindica a renúncia e compromisso dentro das disciplinas cristãs, citando aí a oração da leitura, a leitura da Bíblia e do jejum. Contudo, não podemos alcançar ou merecer o favor da justiça do reino de Deus meramente observando
as disciplinas cristãs. Então querem correr nesse erro, embarcar aí num legalismo do qual o cristão já nos libertou, conforme Romanos capítulo número 7, verso 6. Então a disciplina cristã é um dos meios de se aproximar de Deus. Paulo diz: quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. O comentarista Richard Foster, ele escreveu o seguinte: o mesmo acontece com a disciplina das Escrituras. Elas não são um meio, elas são um meio de semear no Espírito. Então, nesse sentido, o objetivo da educação cristã, da disciplina cristã, é proporcionar intimidade singular com Deus por meio da oração incessante, exame das Escrituras e a prática do jejum, ok? Então, baseado nesse contexto, temos também a prática do aprendizado, e dentro disso vamos tirar duas bases aqui para o vídeo não ficar muito longo. Então, nesse sentido, temos que buscar o objetivo, fazer se necessário planejar aí a adoção do cronograma de leitura estabelecida por meta. Por exemplo, a definição de horário diário da leitura da Bíblia deve ser um horário em que as pessoas se encontrem mais bem dispostas. Segundo, o tempo destinado à leitura deve ser um tempo adequado para ao menos da leitura de um capítulo das Escrituras. Terceiro, metas a serem alcançadas. A meta é um importante fator motivador, tais como a Bíblia, como ler a Bíblia por dentro, dentro de um determinado, a Bíblia toda dentro de um determinado prazo, que seja exequível, por exemplo. Não obstante, a leitura não pode ser superficial ou centrada em um amontoado de informações. Não, ela tem que ter objetivo prático. O aprendizado é a parte intrínseca de um discípulo, ou seja, isto é, o discípulo significa literalmente aprendiz. Então, a máxima da pedagogia afirma que ler é aprender. Desse modo, todo meio de leitura da Bíblia aprendemos acerca de Deus, do seu plano, da salvação, de todo o projeto que Deus tem para o ser humano, ok? Que Deus em Cristo nos abençoe, que o Espírito continue sobre as nossas vidas e que a boa mão de Deus esteja sobre o nosso ser e a nossa vida, nos dando graça e nos ajudando em tudo. Que Deus abençoe a todos e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Na próxima aula estaremos com um novo currículo, Estaremos com um novo currículo, onde estaremos estudando a lição que tem como título geral os valores do Reino de Deus. Texto bíblico a lição é baseada no Sermão do Monte ou Sermão da Montanha, tá certo? Deus abençoe e até o próximo trimestre, se Deus assim nos permitir. Canal Rascunho DBD, ensinando para transformar vidas.